Então a gente coloca a folha do tamanho A4, as margens, né, que são esses recuos que a gente tem no texto, eles precisam estar 3 centímetros para as margens superior e esquerda, 2 centímetros para as margens inferior e direita. Fonte, Arial ou Times, tamanho 2, cor preta, espaçamento do texto, 1,5, citações 1,5, vou falar sobre isso, alinhamento justificado e parágrafo 1,5. São essas regras que eu vou trabalhar com vocês, depois eu vou colocar ali para vocês, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar um texto qualquer. Você conseguiu, Jaqueline? Deu certo? Obrigado. Ó, então eu vou pegar um texto agora, um outro texto. Compartilhou, está compartilhado, né? Ok. Então vamos lá. Vocês têm esse texto, ele está totalmente corrido, né? A gente acaba tendo uma dificuldade de ler o texto. Então o que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer, eu estou aqui usando o Word, mas pode ser para qualquer tipo de... Se vocês tiverem o Drive, se vocês estiverem usando aquele WPS, eles são muito parecidos, tá bom? O que eu vou fazer? Ó? Primeira coisa, layout da página. Como que a página é montada. Eu clico nela. Primeira coisa que eu vou colocar, ó, são as margens aqui, tá vendo? Ó, tamanho da página, primeiro, desculpa, tamanho da página, eu coloco aqui, ó, tá vendo? A4. A minha já está confeccionada na A4. O tamanho. É o tamanho da página. As margens. Lembra que eu falei como é que a gente vai colocar as margens do texto? As margens superior são 3 centímetros, tá vendo? Coloquei 3 centímetros aqui, superior. A esquerda, também 3 centímetros, já está colocado. A inferior, 2 centímetros, tá vendo? E a direita, 2 centímetros também, tá bom? Fiz essas configurações, eu aperto o OK aqui. A página já se organizou, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi o tamanho da página, layout da página, tamanho A4. Por quê? Porque texto acadêmico a gente vai fazer dessa forma, tá bom? O trabalho que vocês estão desenvolvendo nas disciplinas como atividade final, ele aparece como no texto do Word, tá bom? Não dá para fazer essas formatações no fórum, porque o fórum não dá para a gente colocar essas organizações, tudo bem? Margem, já fiz a minha configuração. A próxima coisa que eu vou fazer, o que é? Aqui, ó, o tipo de letra. A letra, a gente pode usar tanto o Arial como o Times. Eu gosto de utilizar o Times. O que eu faço? Eu venho aqui, seleciono todo o meu texto. E vou colocar aqui, ó, Times New Roman. Ele já organizou. Que fonte, que tamanho de fonte eu vou usar? Eu gosto de chamar a fonte 12. Ok. Está melhorando, né? A próxima que eu vou fazer, o que é? É o alinhamento. O alinhamento, essas barrinhas que eu tenho aqui, tá vendo? Que cada uma é de um jeito. O jeito que tá aqui, ó, tá vendo? Tá tudo jogado para o lado esquerdo, para cá fica alinhada do lado direito. Se eu pusesse, eu tô por todo o meio, mas o que a gente usa é o justificado, que é essa aqui que aparece como inteiro. Então, todos os arquivos de texto eu tenho isso daqui. Ok. Já está ficando mais bem formatado o meu trabalho, mas ainda está confuso de ler. A próxima atividade que eu vou ter, o que é? É o parágrafo. Está vendo? Está escrito parágrafo aqui, ó. Eu vou abrir meu parágrafo. Eu vou colocar o quê? Aqui está vendo? Ó, alinhamento já está injustificado. O recuo na esquerda de 0, direita 0. Isso aqui é recuo, tá? Não tem nada a ver com a margem. Isso aqui é uma outra coisa. Espaçamento eu vou deixar sempre antes com 0 e depois também no 0. Espaçamento entre linhas, é o que está escrito ali. O que eu vou colocar? 1,5. Certo? E vou usar o quê? O parágrafo, primeira linha, em 1,5 também. O texto começa a ficar mais claro. Tá?
Mas ainda tá bom? Não. Eu fiz de propósito, eu peguei um texto e deixei tudo junto, tudo misturado as palavras. Quando vocês forem escrever, claro que vocês vão colocar, por exemplo, aqui a introdução. A introdução é o título, então o que eu faço? Eu dou um Enter, ó. A parte seguinte já fica diretamente com o meu parágrafo de 1,5. Aqui eu vou dar só uns ajustes, tá vendo? De habilidades, eu estou organizando direitinho, tá vendo? Estou separando as palavras para ficar fácil de ver, tá vendo? Feita por, tá vendo? Às vezes vocês não observam, mas às vezes a escrita está tudo truncada porque as palavras não estão claras para a gente, né? Ok, aqui. Terminei aqui um outro parágrafo. Lembrando que quando eu estou mudando de assunto, estou falando sobre, vamos imaginar que eu estou falando sobre a minha narrativa. Então eu faço um primeiro parágrafo falando da minha infância na escola, minha relação da infância com a escola. Aí eu vou começar a falar sobre o fundamental, ou hoje, né, o ensino, os anos iniciais, os anos finais. Eu mudei o assunto, né? Então o que eu faço? Eu pulo o parágrafo. Como eu fiz a organização aqui nos meus parágrafos, tá vendo? Primeira linha, 1,5, ele vai automaticamente, eu dou um Enter, como é que estava, né? Estava desse jeito, eu dou um Enter, ele já entra no parágrafo, né? E aí a gente segue, né? Segue o texto. Ok, ok. Aqui, um outro parágrafo. A gente vai clicando, tá? Fiz de propósito, organizei todo o material. Né? Olha a apresentação do texto. Vocês concordam que o texto hoje, agora, ele está mais fácil da gente compreender? Pode abrir o microfone, quem quiser falar, quem quiser colocar. Então, para a gente que está lendo, então vamos imaginar. Nós aqui de Hortolândia, nós temos uma média de 25, 30 cursistas por turma. Então você imagina, quando a gente vai ler um trabalho desse, se o trabalho tiver mais sistematizado dessa forma, você vê que é uma forma simples da gente organizar, fica mais fácil da leitura, tá bom? Tem uma questão de formatação. O professor Flávio, ele lê o trabalho de vocês também. Então é importante que a gente esteja dessa forma. Lembrando que ninguém, além dos tutores do professor Flávio, tem acesso ao trabalho de vocês. Então não precisa ficar com medo, eu estou escrevendo minha narrativa e os meus colegas estão lendo. Não, ninguém vai estar lendo. Tá bom? Você quer falar, Osmar? Pode abrir. Quem quer falar? Eu só tenho uma opinião, um acréscimo que poderia colocar aí, ou pode ser no final. É que eu, por exemplo, eu uso um programa online chamado Smizel. Ele já coloca tudo na BNT certinho. Eu estou achando que o site GPT também faz isso. Mas aí a gente está pensando em ferramentas além do que a gente já tem, né? A gente até pode utilizar, mas é importante que a gente saiba como eles funcionam, né? Então, por isso que eu não recomendo nenhum desses aplicativos ou esses softwares, justamente por isso, tá? Inclusive, tem muita gente que utiliza o ChatGPT para escrever o texto. Também pode ser considerado plágio, porque da mesma forma que existe inteligência artificial para que você responda, existe uma inteligência artificial que a gente utiliza para saber se você escreveu um texto baseado no IA ou não. Tá? Então, tudo a gente tem sempre as duas formas. Por isso que eu não falei. Ok. Entenderam essa parte? Ok? Que mais que é importante vocês colocarem? Então, eu vou imaginar que vocês acertaram o texto. Tá? O que eu peço para que vocês façam? Nome de vocês. Coloca nome. Eu vou colocar aqui, ó. Roberto Marcos Gomes de Onofre. Eu sou de quê? Da turma 1 de Hortolândia. Certo? Tá vendo? Eu deixo tudo escrito. Turma 1 de Hortolândia. O que mais que é importante? Disciplina 01. Então, com essas informações, vocês ajudam muito a gente
na hora de verificar. Por quê? Porque algumas vezes eu baixo todo o material, para não ficar perdendo tempo e ficar lendo online, eu baixo o arquivo. Então, eu estou lendo o arquivo, na hora que eu vou colocar o feedback para vocês, né, que a gente sempre coloca, eu não sei de quem é. Eu tenho que entrar em tudo de novo. Se já tiver dessa forma, fica mais fácil. Então, sempre colocando o nome, a turma. Aqui em Hortolândia, a gente tem todo mundo de Hortolândia, né? Tá bom? E disciplina 1. Então, todas as atividades finais, eu quero que vocês façam isso. Depois, claro, né? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão salvar. Aí vocês salvam aonde vocês quiserem, porque esse arquivo, ó, eu vou colocar aqui, ó, texto sem formatação, aqui, ó. Pus um nome qualquer, texto sem formatação, tá aqui. Porque na hora que eu fiz todo o trabalho, depois eu vou lá no Moodle e faço a inserção dele dentro do Moodle. Tudo tranquilo por enquanto? Estou falando rápido. Roberto, com licença. Igual, eu já enviei. Acredito que eu não devo ter posto a questão da turma e de Hortolândia. Pega esse arquivo e faz de novo ou eu deixo lá? Pode deixar. Como a gente só fez esse momento, começamos agora fazendo, então dos próximos você já faz com essa organização, com a formatação direitinho, tá bom? Tá? Ficou claro por enquanto a formatação? Ela é simples, ela é muito simples. Se vocês pesquisarem no Google de como fazer formatação pela BNT, eu sempre falo, não sigam o que o Osmar está falando, né, Osmar? Né? Não sigam, por favor, né? Porque é importante que vocês aprendam a fazer. Porque chega um momento que você precisa, que você não tem a ferramenta, o negócio, as coisas complicam. Pode falar, Osmar. O formato que a gente vai colocar lá em PDF ou Word, o Doc? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Pode ser em PDF ou pode ser em Doc. Tá bom? Você pode salvar em PDF ou pode salvar em Doc. Os dois arquivos eles aceitam lá. O Moodle aceita. Tá bom? Ok. Então, essa é a questão da formatação. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o plágio e sobre a citação. Então, vamos lá. Quando vocês estão fazendo, tanto no texto quanto no fórum, vocês estão trabalhando com uma citação de alguém, é importante que vocês coloquem do jeito que está aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui, ó. O desenvolvimento das ABEM. Isso aqui é um artigo que eu fiz para uma revista da ABEM, uma revista 1, que é sobre o ensino de música para adultos. Tá? É uma das revistas mais conceituadas do Brasil. Tá? Que eu pus só um pedacinho para vocês entenderem como que é essa questão do plágio. Então, aqui, ó, o que eu fiz? O desenvolvimento das habilidades musicais é um assunto que permeia todos os indivíduos envolvidos com a prática e ou com o ensino do instrumento musical. Segundo Ilage, et al. Por que et al? O que significa et al? Et al é porque tem pelo menos mais 3 autores que escreveram, a gente coloca o principal e coloca et al. 2002, o que significa? Que eu estou lendo um artigo do Lage que foi feito em 2002, tá bom? Mais das metades das pesquisas em nível de doutorado e mestrado são feitas por músicos e performances e ou professores, e tem como objeto de estudo o desenvolvimento da prática instrumental. O que eu estou falando aí? Eu peguei uma ideia dele que eu chamo de citação indireta. Eu li o texto dele e eu escrevi o que ele colocou com as minhas palavras. Então isso a gente chama de citação indireta. Então, citação indireta é quando eu pego a ideia de alguém e modifico e coloco no meu texto. Mas a ideia não é minha, não é de minha propriedade. Então vamos pensar vocês. Vocês estão falando sobre o fracasso escolar que a gente está trabalhando nessa disciplina, ou a relação com o saber. Esses dois conceitos, tanto do Charlot quanto tanto o fracasso escolar como a relação do saber, vocês estão trabalhando com o quê? Com o texto, com o conceito, a partir de quem? Do Charlot. Então, vocês precisam colocar. Então, a relação com o saber, vocês colocam entre parênteses, vocês colocam o autor. Charlot 2000, por exemplo, que é o nome, que é o texto que a gente trabalha com ele. Você vai colocar a indicação da citação dele, certo? Então, isso é citação indireta.
toda vez que eu faço referência a uma ideia ou a um trabalho, eu estou pegando um texto de uma música, eu estou falando sobre um quadro, eu estou falando sobre uma música, eu preciso fazer a referência sobre ela. Então, eu coloco o nome do autor e o ano da obra, o ano que a obra foi feita. Isso é citação indireta. Tá? Citação indireta, a gente sempre coloca o autor e o ano da obra. Então, como vocês viram aqui, ó, o et al., eu estou colocando simplesmente uma citação indireta. Aqui outro. Ou pode estar nos estágios de principiante, intermediário, adiantado ou superior. Para McGill, 2009, olha aqui, já tem diferença. Você está vendo que eu tenho a P, o P é página. Então, quando eu estou fazendo uma citação direta, eu preciso indicar a página. Olha a citação direta aqui, ó. Vocês estão vendo que ela está entre aspas? Vou até colocar aqui em vermelho, só para vocês observarem isso. Olha aqui. Tá vendo? O que eu fiz? Quando eu coloco entre aspas, eu estou indicando que eu estou pegando o texto inteiro do autor. Então, quando eu estou pegando o texto inteiro do autor, eu estou colocando aqui, ó, para McGill, eu estou falando quem é o autor, eu estou falando qual é a obra dele, né, 2000, e estou fazendo a indicação da página também. Tá bom? Então, eu estou fazendo isso. Aqui, ó, de novo, eu estou citando o Lage et al. Estou colocando também 2000, mas aqui, ó, eu também estou colocando o quê, ó? Eu estou colocando adquirida através da prática e da experiência. Eu estou fazendo uma citação direta também, tá vendo? Então, vem o número da página. Então, toda vez que vocês forem fazer isso, aqui, ó, optamos por discutir o aprendizado sob o viés da sociocultural Vygotsky, 1998, e interacionista Piaget, 2004. Aqui, o que eu estou falando? Eu estou falando da ideia. A ideia que eu estou procurando para definir sociocultural, eu estou pegando a ideia do Vygotsky. Eu não estou discutindo, eu não estou trazendo nenhum trecho inteiro da obra dele. Mesma coisa do Piaget, interacionista. Então eu coloco o autor e coloco a obra como eu fiz. Tá? Então, daqui para diante, mesmo no fórum, se vocês forem trabalhar com alguma conceituação ou de um outro autor, mesmo que não seja, é importante que vocês façam esse trabalho. Isso enriquece muito o trabalho de vocês. Aí você vai virar para mim e vai falar, Roberto, mas eu não estou nem aí. É trabalho, ninguém vai olhar. Só que hoje você começa com um trabalhinho, você começa a fazer uma ideia e você começa a decidir, de repente, fazer um texto acadêmico, fazer um artigo. Né? Nos cursos anteriores, no curso 1 e no curso 2, nós tínhamos uma disciplina chamada TCC. Por quê? O TCC era obrigatório. Então, todo mundo fazia uma monografia ou fazia um artigo. Então, nós tivemos mais de 20 pessoas que escreveram em artigos top. Escreveram artigos iguais a vocês, que tinham dificuldade para escrever. Então, eu acho que quando a gente começa a fazer um curso de especialização, é importante que a gente siga, né, um desenvolvimento acadêmico e que a gente tenha os mesmos rigores acadêmicos. E começa com a escrita. Tá bom? Então, é muito importante quem fazer. Alguns de vocês eu já sei que já sabem fazer a formatação, outros já têm experiência nisso. Não tem problema. E eu tenho certeza que alguns de vocês vão chegar e vão falar, Roberto, muito bacana o que você fez, mas eu não entendi nada. Não tem problema. A gente faz outros encontros como esse. A gente faz outras conversas. Eu vou disponibilizar... Desculpa. Eu vou fazer um vídeo, como eu falei, como eu não consegui gravar, eu vou fazer um vídeo explicando tudo isso e eu vou disponibilizar para vocês o material. Tem material que o próprio Fiscar oferece também, que vai mais além dessas discussões, para que a gente faça um material com qualidade. Exatamente, os tutores também, né? O Aldo lembrou bem. Tá? Os tutores podem também, eles sabem toda a questão das regras, tá? Eles vão começar
a falar com vocês também na qualidade do material sobre isso. Olha, né? Olha, o texto está bacana, legal, a sua narrativa, mas vamos tentar fazer dentro da formatação da ABNT, tá bom? É uma coisa que a gente já está conversando também com os tutores. Vocês não vão reprovar, ninguém vai reprovar vocês não vão mandar mensagem para o professor Flávio: professor Flávio, o senhor falou que a gente tinha o trabalho, mas agora esse povo está inventando uma tal de ABNT, estão me falando sobre citação direta, sobre citação indireta. Não fiquem em pânico. É para melhorar a qualidade de escrita. Tá? Documento, todos os documentos oficiais, eles têm que seguir a regra da ABNT. Claro que às vezes a gente vai fazer um texto para alguma coisa, aí às vezes eu mesmo escrevo uma coisa, tem que mandar, né? O Doni, né? Você sabe que eu trabalho no Centro de Informação. O Doni pede para eu fazer algum documento para ele, né? Para a gente ler. E eu faço, de repente eu falo: opa, é um documento, então tenho que seguir as regras da ABNT. Aí eu vou lá, faço toda a formatação de novo. Gasta mais tempo? Gasta. Mas fica mais fácil, fica mais legível, e fica mais organizado o material de você. Espera um pouquinho, que alguém acho que me chamou, colocou aqui no chat. Isso. No celular, você tem um pouco mais de problema, Cida. Realmente você vai ter um pouco mais de problema. Mas tem como você também fazer a formatação pelo celular também. Tá bom? O Juliana, também tem isso. Às vezes a gente se perde o tempo todo, né? E tem outra coisa, às vezes a ABNT muda. Todo ano muda. O ano passado, no final do ano, mudou também a ABNT mudou algumas regrinhas que a gente vai trabalhando. A gente vai estar sempre atualizando. Mas o mais importante é que vocês coloquem um texto organizado para quem lê. Vocês concordam que o texto ficou muito mais claro da forma que eu organizei depois, usando as normas? Tá bom? Então é isso que eu quero que vocês façam. Pode abrir o microfone, que a gente já está acabando, porque não sei que eu vou dar um espacinho para vocês, para a gente começar a aula do professor Flávio. Não esqueçam, hein? Às 19, e é no outro link, não é nesse link, tá bom? Pode abrir o microfone. Oi, Maria. Ou você compartilha comigo para eu ponho no canal do YouTube e coloco para eles? Que maravilha. Oi? Então, se ele for muito grande, você não consegue. Você sabe compartilhar pelo Drive? Faz o seguinte, depois você me faz um link pelo Drive, eu faço. Se você tiver dificuldade, me chama, que eu te ajudo, eu te explico direitinho como fazer. Pode ser? Obrigado, hein, Mariola? Ela já quebrou. Tá bom. A gente conversa então. Obrigado, viu, Maria? Mas a Juliana está falando que não teve isso. Não teve também isso. Mas a gente precisa, né? Você vê que eu estou meia hora com vocês, é uma coisa fácil da gente trabalhar. E muda a qualidade do nosso trabalho. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Fui rápido, a ideia era essa, fazer uma coisinha bem curta, dar um tempo para vocês tomarem uma água, às vezes comer alguma coisinha, para a gente conversar com o professor. Mas eu estou aberto aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Roberto. Daiane. Oi? Desculpa, eu nem Pode falar. nem levantando a mãozinha. Roberto, eu consegui pegar só agora, Sem problema. né? Eu tô com uma dúvida. Essas orientações sobre a formatação são com aqueles documentos que a gente tem que enviar o Word, correto? Ou vocês também gostariam que os comentários que a gente fizesse, os comentários também, eles também estivessem dentro dessas normas, então, se a gente às vezes... Não dá, no fórum ele não tem aquela configuração para vocês fazerem aquela formatação que a gente organizou, certo? Mas colocar, por exemplo, colocar um parágrafo é importante. A citação direta e a citação indireta também é preciso que vocês coloquem no fórum, tá bom?
Na verdade, vocês vão tudo que eu falei aqui hoje, com exceção da formatação do texto ali, aquela parte ali que não dá para se fazer no fórum, o resto eu quero que vocês façam. Questão de parágrafos. Lembra, mudou de ideia, eu tenho uma forma de escrever que às vezes facilita. O que eu faço? Eu tenho várias ideias. Então, eu escrevo uma ideia, escrevo outra. Então, eu tenho 3 ideias. Depois, eu faço o quê? Eu faço uma ligação entre os parágrafos. Certo? Quando eu separo por parágrafos, eu estou colocando ideias diferentes. Então, como eu falei para vocês, estou falando sobre a narrativa. Então, eu fiz um parágrafo sobre a infância, outro sobre o fundamental, outro sobre a época de faculdade e outro sobre o trabalho. Fiz 4 partes do texto, 4 parágrafos. Mas é importante que esses parágrafos eles tenham vida, né? Que eles se comuniquem entre um e outro. Então, o que eu faço? Uma técnica que eu uso. Quando eu vou terminar meu parágrafo, eu terminei a ideia. Eu preparo nesse parágrafo a ideia do parágrafo seguinte. Quando eu estou no parágrafo seguinte, eu me remeto um pouquinho ao que foi dito anteriormente. Então, isso faz com que o texto ele flua melhor, com que as pessoas entendam o que você está falando. Porque uma coisa muito comum é você pegar exatamente isso. Você pega a pessoa num parágrafo, está falando numa coisa, a segunda está falando sobre outra, e você não vê a ligação entre eles. Então, a gente sempre tem que fazer. Claro que isso é uma técnica um pouco mais avançada de escrita. Vocês não precisam se preocupar com isso nesse momento. Não é essa a ideia, porque isso você vai desenvolvendo, você vai escrevendo, vai lendo, vai organizando esse material, até você conseguir fazer. Tá? Mas, por enquanto, vocês organizarem de uma forma clara, preocupar com a questão da escrita, que às vezes a gente escreve rápido, ainda mais para pessoas, assim, eu vejo que falo por mim, às vezes eu digito muito rápido, e depende do óculos que eu acabo não vendo que tem uma palavra trocada pela outra, que são erros comuns que a gente comete. Mas sempre vale a pena, você terminou de escrever um texto, lê de novo. Lê de novo, não tem necessidade de postar naquele momento. Eu abri o fórum, tem que postar agora no fórum, não tem necessidade. Eu tenho um tempo para fazer isso. Tá? Eu posso ler com calma e vou fazendo essas coisas. Tá? Então, o que a gente vai cobrar, entre aspas, de você? Eu falo cobrar porque a gente vai orientar vocês na escrita. Na organização de parágrafos, colocar referência nas citações, quando é citação direta ou citação indireta, e também nos trabalhos que forem feitos nas atividades finais, que é pelo Word, a formatação também, espaçamento entre linhas, qual é a fonte, tamanho da fonte, tamanho da margem, isso a gente vai orientar vocês, tá bom? Então a gente vai dar um pouco mais de trabalho nesse momento para os tutores, mas eu tenho certeza que até o final do curso vocês vão estar escrevendo de uma forma muito bem organizada. Tá bom? Osmar, quer falar? Eu só queria que depois você ou passasse até mesmo esse pequeno texto para eu lembrar aquele cabeçalho que você fez, que eu já esqueci. Não. O cabeçalho é colocar o nome de vocês, a turma 1, 2, 3, 4, 5, e o nome da disciplina. Disciplina 1, relação com o saber. Disciplina 2, Foucault. A cidade, ela entrava onde mesmo? A cidade. Quando você coloca turma 1, Hortolândia. Ah, beleza. Tá. Embora que turma 1, toda a turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, turma 5, é a Hortolândia. Tá? Turma 6, 7, 8 é Santa Bárbara. Mas é sempre mais fácil para o professor, quando o professor Flávio vai ler, turma 1, ele não tem de cabeça qual que é a turma 1, ele sabe a turma 1 de Hortolândia. Por quê? Ele lê o texto de vocês e às vezes ele quer durante uma live, Roberto, eu gostei de um texto, de um trecho, de uma fala, de uma escrita de uma cursista. Então, ele precisa saber que é de qual turma, se é de Hortolândia, porque ele pede para mim, para quê? Para a gente pedir autorização. Entendeu? Se é de Santa Bárbara, ele tem que pedir para Santa Bárbara a autorização. Tá bom? É só isso. Então, vai estar no vídeo que a Maria gravou, vai estar tudo ali. Cristiana, pode falar. Boa noite, Roberto. Boa noite.
Eu queria saber o seguinte, no caso, isso é válido para os próximos trabalhos ou é necessário refazer o que a gente já fez? Isso, ó, eu já tinha respondido antes, vou responder para você, vou responder para a Carla também. Para o trabalho da autonarrativa, a gente não vai pedir para que vocês façam a correção para quem já entregou. Para quem vai entregar ainda, vocês podem fazer a configuração, tá? Então, tanto para você quanto para a Carla, e tem vários de vocês que já entregaram, não precisa pegar o texto e refazer. Se quiser fazer, pode, mas não precisa. Para a disciplina 2, aí sim, aí a gente vai pedir para que vocês refaçam, tá bom? Ficou claro também a questão do plágio, o cuidado que a gente tem que ter com as situações, mesmo que seja um trabalhozinho que a gente esteja fazendo na universidade? É fácil isso para vocês? Ficou claro também? Então tá certo. Tá? Então, dúvidas que vocês tiverem, tá? Vocês conversem com os tutores da turma e podem também conversar comigo. É que às vezes eu gosto, né, de que, embora eu sou tutor da turma 1, eu trabalho com a turma 1, eu estou na turma 1 também, eu acho importante que vocês criem uma relação com os tutores. Então vocês podem perguntar, tem coisa que vocês podem perguntar para mim, mas vocês podem perguntar para o tutor também, a não ser que ele não responda. Se ele não souber, ele vai falar comigo. Eu converso com eles quase que diariamente, mando mensagem, dou uma orientação, o professor Flávio pede alguma coisa, a gente faz uma orientação. Então, perguntem para eles, sempre para eles. Alguma outra dificuldade que eles não puderem responder ou não souberem responder, eles falam comigo. Se eu também não souber responder, eu pergunto para o professor Flávio. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então, pessoal, só lembrando, eu vou colocar aqui no grupo o link para a aula do professor Flávio, não é essa, tá? Eu vou fechar essa daqui e vocês vão entrar naquela outra que eu vou colocar aqui no link, aqui, ó, que é o escolaoutra.com.br/reunião geral. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Com o tempo eu vou marcando outras conversas. Me procurem, conversem com os tutores se tiverem alguma dúvida e a gente pense em outro momento para a gente conversar novamente. Tá bom? Obrigado para vocês. Maria, obrigado. Manda uma mensagem para mim, tá? Para a gente compartilhar esse vídeo. Eu te oriento, pode fazer isso. Tá bom? Obrigado, pessoal. Mas eu te passo lá um jeito mais simples para a gente resolver isso, tá? Manda mensagem para mim, Maria. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Boa noite. Não tem problema. Pode ficar tranquila. Obrigado, viu? Tchau, tchau.